Eu sou Gustavo Fuga, sou fundador da For You Too e sou um personagem de São Paulo. Eu nasci na zona oeste do Rio de Janeiro, em Santa Cruz, uma região bem periférica da cidade do Rio de Janeiro. E fiquei no Rio de Janeiro até os 10 anos, numa região que, enfim, sofre de vários problemas, né, que tem falta até hoje de várias questões públicas, né. E, enfim, é uma região que a gente costuma dizer que é, de certa forma, abandonada, né, na cidade do Rio de Janeiro. E bem longe ali daquela zona das novelas, né, do Leblon, da Zona Sul. Então foi ali naquele contexto que eu nasci, mas logo com 10 anos me mudei para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, junto com minha família. E aí depois disso continuei mudando, morei no interior de São Paulo e agora estou em São Paulo, na cidade, já faz uns 6, 7 anos. Bom, eu vim para São Paulo para fazer economia na USP, eu fui aprovado. Era um grande sonho de criança, né, de conseguir entender como o mundo funcionava, e a partir de um certo momento eu descobri que a economia tinha muito a ver com isso e o meu interesse veio muito por isso, né, de tentar entender por que tem tanta desigualdade no mundo e por que uns têm tanto, outros tão poucos, né. Acho que quem é brasileiro, principalmente, vê essa desigualdade na cara todos os dias e para mim não era diferente. Isso me marcou muito na adolescência e na infância. Então, meu desejo era estudar, consegui entrar e aí vim para São Paulo morar sozinho aí. E já fazem 7 anos aqui na cidade. Eu já sempre fiz trabalho voluntário, desde muito pequeno, minha família sempre estimulou muito isso, eu acho que foi parte fundamental da minha formação, como ser humano mesmo. Mas assim que eu entrei na faculdade, acabei me envolvendo com várias entidades ali dentro da USP. E uma delas envolvia muito esse trabalho direto com ONGs, organizações do terceiro setor aqui, que chamava IESEC, essa organização, e acabei conhecendo muitos estrangeiros, acabei, enfim, conhecendo muita coisa, muitas ONGs, né? E a ideia da For You Too surgiu nesse contexto, né? Ali naquele ambiente de efervescência cultural, em que eu estava exposto a muitos estrangeiros e convivia com eles aqui, e aí eu percebi, puxa, eu estou vivendo um intercâmbio sem sair da cidade, né? Que legal, né? E estou aprendendo um outro idioma também, acabei aprendendo inglês ali. E foi uma experiência tão marcante para mim que eu falei, deve ter como levar isso para mais pessoas, né? E aí a For You Too surge desse contexto. A gente começou com uma ideia no meio de um caminho de ônibus, assim, acho que era, tava indo da minha casa para a faculdade, e aí a ideia começou a surgir, eu comecei a desenhar umas setinhas e organizei tudo. Fui para aula, não consegui ver a aula naquele dia, fiquei só desenhando. E a ideia sempre foi essa, né? A gente conseguir conectar as pessoas culturalmente, só que além disso promover o aprendizado de um idioma, né? Então, como conseguir fazer isso em massa, em escala, para quem realmente precisa, né? E a nossa proposta sempre foi transformar a educação. A gente sempre acreditou que a educação era o principal problema social hoje. E aí, entrando na faculdade, a gente começou a ter contato com outras culturas, com outros universos. A gente começou a perceber o quão importante era um outro idioma e conhecer outras pessoas, outras culturas também. E a gente falou, bom, por que isso é tão recluso para a universidade? Por que isso é tão recluso para uma elite? O mundo fica conectado lá virtualmente, só que no presencial falta tanto, né? Então são mundos tão paralelos aqui, né? Do outro lado da ponte, como se diz, né? Na zona sul de São Paulo. Então o que a gente pensou foi, vamos quebrar com isso. A educação acho que é primordial a tudo. E o curso de inglês aqui é muito caro, né? Quando a For You Too vem com uma proposta de trazer um curso de qualidade com professor estrangeiro, né? E o preço justo, o preço bem acessível que as outras escolas. Então dá para a gente imaginar o tanto de impacto que ela vai fazer dentro da comunidade. Quantas pessoas vão aprender o inglês, quantas pessoas vão ter uma cultura diferente dentro da sua comunidade. Então isso aqui é encantador.
nesse caminho ali de casa para a faculdade, as ideias começaram a surgir. Na faculdade, no meio das aulas de cálculo, os rabiscos foram tomando um pouco mais de forma. Acabei reunindo alguns amigos para pensar junto, para tentar colaborar. O fato é que as coisas não andaram muito logo no inicinho, porque a gente estava planejando demais e co-criando muito. Chegou um momento que eu precisei tomar ação mesmo, né? E aí foi quando começou de fato. A gente foi num evento aqui no Campo Limpo, no CEL, e aí naquele evento a gente estreou, a For You Too abriu as matrículas, mesmo sem ter muita estrutura, né? Uma coisa muito ainda rudimentar, mas com muita vontade. A gente juntou vários estrangeiros, levou lá nesse evento e abriu as matrículas e foi um estouro. Ali começou a nossa história. No Brasil, o que acontece é que nós somos um dos países com o menor número de falantes de inglês, 3 a 5% de falantes. Esse número é muito pequeno comparado com quase qualquer país do mundo. Né? E só que aí, se você olha o nosso mercado, a quantidade de escolas fazendo dinheiro com isso é gigantesco, um dos maiores do mundo também. Então tem muita escola, escolas no geral caras, pouquíssimas pessoas aprendendo. Né? Aprender inglês é coisa de rico, não é uma coisa elitista. E isso muito no Brasil, muito, muito forte. O grande problema que a For You Too busca resolver é esse, é conseguir democratizar uma coisa que é elitista e a gente quer tornar democrático para todo mundo. E a gente faz isso da seguinte maneira, a gente criou um curso muito barato, bem acessível, R$ 79,00 por mês, já com material incluso, sem taxa de matrícula. E ao mesmo tempo, o grande desafio era, não adiantava ser só ser barato, tem muita coisa que é barata, e principalmente educação. Nosso desafio é como é que a gente faz uma coisa que seja barata e muito melhor. E a sacada foi, vamos trazer estrangeiros para dar aula. Então a gente abriu um programa de intercâmbio para trazer gente do mundo inteiro para morar aqui. São jovens, universitários ou recém-formados lá fora, que eles moram na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, onde for. A gente traz eles para cá e eles ficam 6 meses a 1 ano aqui no Brasil, morando nas comunidades, em casas de família, e ao mesmo tempo dando aulas na For You Too. É o atrativo da nossa geração, a minha geração e algumas outras também, né? A gente já não está mais contente, não se contenta só com ganhar dinheiro. A gente quer ter uma experiência, a gente quer conseguir impactar o nosso mundo. Não adianta só ter sucesso profissional e abandonar todo o resto, a vida no coletivo, do social. E isso no mundo inteiro. A juventude tem esse pensamento no mundo todo, ao mesmo tempo que todo mundo quer viajar. E ao mesmo tempo que isso é caro. Então o que a For You Too fez foi, vamos criar uma oportunidade para esse jovem que quer causar impacto, mas que também quer ser remunerado. Então a For You Too remunera os professores e ao mesmo tempo a gente remunera uma parte com dinheiro, uma parte com experiência. E a gente percebeu que essa equação satisfaz muito eles, porque é isso que as pessoas querem, né? Não é só o dinheiro, mas também não é só a experiência. A gente combinou os dois e criou e botou no Brasil ainda, que aí facilita, né? O Brasil se vende. Apesar de todos os problemas que o nosso país tem, é um país que tem muitas qualidades e o nosso povo é a maior delas, assim, isso... Tenho muito orgulho não só de ser brasileiro, mas enfim, de poder promover o meu país para pessoas do mundo inteiro, porque eles conheçam o Brasil de verdade, que não é o da novela no geral, mas é o Brasil aqui, né? É o Brasil do dia a dia, da dificuldade, do metrô, do trem, da chuva, do sol, do trabalho, da feira. Então, para mim é esse o Brasil que eu queria que as pessoas vissem, né? Não o Brasil da periferia violenta, da miséria, mas o país da criatividade, da inovação, das pessoas felizes, das pessoas que trabalham, batalham. Né, e tem um coração gigante, era isso. Então, a gente hoje nessa história já trouxe mais de 300 jovens do mundo inteiro para o Brasil para morar na favela, na periferia de São Paulo. E isso pra gente é uma experiência dupla, né? Pro professor e pro aluno. E para quem hospeda, né? Tripla. Então a gente acaba criando esse ecossistema, esse ambiente muito forte de impacto. Pelo bairro que eu moro, eu quero um futuro melhor para os meus filhos, né? Então eu quero que eles façam inglês, eu quero apresentar para eles o curso para eles futuramente saber escolher, né? Porque eu quero que eles façam a faculdade, o que eu não tive, eu quero para eles. E eu conheci o curso, eu acho que eles distribuíram o panfleto pelo bairro. Aí deixou na minha... Ah, não, foi pelo jornal do bairro. Aí eu encontrei... Aí eu me interessei, eu falei, quem sabe, né? O meu sonho é falar inglês.
Aí, quem sabe, aprender. Principalmente a baixinha da minha sobrinha. Nossa, ela espera a semana toda. E cada aula, quando ela chega na casa dela, aí ela conta para a mãe, naquele entusiasmo de como foi a aula. Meu nome é Beatriz, eu tenho 11 anos e hoje eu estou estudando inglês. A minha vontade foi quando eu já tinha uns 7 anos, aí como eu vi a minha tia, o trabalho dela é de viajar, né? Eu gosto desse negócio de viajar, eu queria aprender porque quando eu sair pro exterior eu já vou estar sabendo falar uma língua estrangeira. Eu acho que a gente aprendendo esse idioma, no futuro a gente vai ter mais oportunidades de trabalho. O professor, ele passa por um processo seletivo muito forte nosso. A gente seleciona ele depois de 5 etapas. São, assim, 700 candidatos, 1000 candidatos às vezes, para pouquíssimas vagas. Então, a gente filtra muito bem se ele é bacana, se ele é legal, se ele, obviamente, é um bom professor. E quando ele chega no Brasil, a gente faz tudo. A gente busca ele no aeroporto, a gente encontra uma família para ele morar. Então, ele mora em casa de família, no geral, perto das escolas. Então, hoje a gente tem 6 escolas, estamos abrindo mais 3. No Capão Redondo, no Campo Limpo, em Heliópolis, Jardim Ângela. Estamos abrindo em Santana, na Zona Norte. Então, a gente busca famílias na redondeza que estejam dispostas a hospedar. Não só hospedar, não é um hotel. Tem uma família ali. Incorporar aquele jovem naquele ambiente, né? E a receptividade é ótima, não pode ser melhor, né? A gente faz isso com o pé nas costas, assim. Esses professores, eles vêm fazer um intercâmbio aqui no Brasil com a gente, trabalhar com a gente e viver essa experiência também, né? Acho que a proposta é dupla. Trabalha, mas tem uma experiência. E a gente viu que era isso que grande parte da juventude queria e tem se mostrado, né? O número de candidatos crescente, enfim. E a gente trazendo cada vez pessoas mais legais, mais bacanas para se juntar à nossa equipe. O problema que a gente tem geralmente com os professores é que eles não querem ir embora, no geral. E isso é muito constante, porque o que teve de gente que vem se apaixona pelo Brasil, ou por alguns brasileiros também acontece, e querem ficar, se apaixonam pelo país, pelo povo, pela cultura. E aí o nosso desafio é, bom, como é que você fica aqui, né? Porque a experiência tem 6 meses, 1 ano. Então alguns dão seus jeitos aí, voltam para os seus países, depois fazem o programa de novo, tem de tudo. Mas o problema acontece, né? Uma cidade como São Paulo, gigantesca, que tem vários problemas e ninguém vive numa bolha aqui. Então esses problemas fazem parte, mas assim, a gente nunca passou por nada grave, acho que são problemas locais, coisas pequenas que acontecem com todo mundo. A For You Two, ela tem um modelo de negócio social. O que isso quer dizer? Que o nosso objetivo é resolver um problema social. Nosso objetivo não é o lucro. Ninguém que trabalha aqui se motiva pelo lucro. O lucro é uma ferramenta para a gente atingir e resolver um problema que é sério. Que é esse, que é o problema da educação no Brasil, que é gigantesco. A gente não consegue resolver o problema inteiro, a gente está focando num pedacinho, que é um pedaço importante, que é o idioma. Né? No nosso país, quem fala inglês e quem não fala tem uma diferença de salário gigantesca. Né? Nem mesmo a nossa elite está falando inglês. Quem dirá as outras classes sociais? Então, o nosso desafio é esse. O lucro é uma maneira de viabilizar essa história. Então, sim, a gente faz questão que os alunos paguem, mesmo que paguem um valor bem menor, paguem pouco, porque é o que mantém a gente. A For You Two não recebe doação. A gente não tem parceria com o governo, a gente não tem parceria com empresas. O aluno sustenta tudo isso. Então, e a gente tem muito orgulho disso, de ser autossustentável, sim, e de, com esses recursos, poder expandir, abrir outras unidades, abrir mais vagas. Hoje a gente tem mais de 2.000 alunos. Nosso modelo, ele é um negócio social por isso. A gente combina o impacto social, que é o nosso objetivo, com um negócio autossustentável, né? Nós somos uma empresa, a gente paga os mesmos impostos, a gente não recebe doação, todos os funcionários são remunerados, né? Então, esse é o desafio. Como é que a gente faz sustentar? E é possível, sim. E a gente tem muito orgulho de falar que é o nosso aluno mesmo que faz tudo isso funcionar.
que tem feito a For You crescer nesses 4, 5 anos. A gente saiu de 50 alunos para 2.000 em tão pouco tempo. Isso não é à toa. E o mais legal para a gente é que quem banca é o próprio aluno. É a própria economia daqui, dessa região, que está fazendo uma organização como a nossa crescer. Para a gente isso é um orgulho gigantesco. O grande desafio de ensino de idiomas no Brasil, por que também muitas poucas pessoas aprendem, é porque, no geral, os cursos eles são muito voltados para a gramática. Quem nunca fez um curso que ficou ali estudando um bom tempo, às vezes anos, e ficava no verbo to be, na gramática o tempo todo e, cara, nós começamos a aprender criança, falar primeiro. Depois de um bom tempo a gente aprendeu a escrever, a gramática, etc. Porque com um segundo idioma vai ser diferente, né? É muito mais motivante você poder falar. E a base da metodologia da For You é essa. Tem uma pessoa na sua frente, que é seu professor, que muitas vezes não fala o seu idioma. E mesmo quando ele fala português, a gente não deixa os alunos saberem. Por quê? Porque ele tem que falar inglês. Então, o meu objetivo na sala de aula é me comunicar com o outro. E o objetivo do meu professor é se comunicar comigo. Tem coisa que a gente gosta mais de fazer do que comunicar? É básico. Então, é essa motivação que a gente puxa do aluno. Se comunique. Tem uma pessoa super interessante aqui, vai falar. E, obviamente, tem uma metodologia por trás guiando esse aprendizado. Não é faça o que quiser. Os professores eles são muito bem treinados, eles passam por um processo extenso, contínuo. A metodologia ela é guiada, cada aula é padronizada em todas as nossas unidades. Então, com isso a gente consegue garantir que esse professor está seguindo a nossa metodologia e que o aluno está aprendendo de uma maneira mais divertida, né? As pessoas trabalham aí horas, 8 horas, ficam no trânsito 3 horas. Muitas delas não iam na escola fazia 20 anos, 30 anos que não pisavam o pé numa escola. Então, sim, tem algumas dificuldades e você precisa primeiro quebrar essa motivação. E a maneira como a gente faz é isso, é criando um ambiente tranquilo, leve, legal, né? Que você não é colocado à prova o tempo inteiro, mas as pessoas estão te avaliando, mas de uma maneira mais humana, entende? E aí, acho que com isso a gente conseguiu criar uma metodologia que os alunos gostam e que a gente tem aulas mais divertidas, né? Que é importante. A gente vai até as ONGs, vai até as escolas e ali a gente fala um pouco o que é a escola, que é uma escola social, que é um projeto que os professores são estrangeiros, né, são professores estrangeiros, o material já vem incluso e que o preço são menores preços do mercado. E isso encanta os alunos quando eles sabem que o professor é estrangeiro e que ele vai ter uma troca de cultura, na verdade, né? Ele vai estar passando a cultura dele e vai estar aprendendo a cultura do professor que vem de várias partes do mundo. Eu sou finlandês, da Helsinki, da capital da Finlândia, e eu mudei para a Suécia para fazer a minha faculdade faz 3 anos já. E de lá eu tive várias opções para fazer o meu intercâmbio num lugar e eu achei Brasil interessante. Coisa que eu acho que é legal com For You Too, que eles não só concentram como escola de inglês, eles também querem conectar pessoas de fora com pessoas de comunidade para fazer esse intercâmbio de experiências. E eu acho que isso vai abrir muito mentes dos professores e também os moradores nas comunidades. No primeiro dia que comecei, a gente aprendeu a conversar em inglês. Aí a gente aprende a escrever o número em inglês. E também a gente aprende como que a gente pode falar nosso nome em inglês, o nome das pessoas. Na primeira aula que a gente começou, aí o professor me explicou aí o professor falou que meu nome é Emanuela. Na verdade, essa parte fácil, assim, a gente não precisa fazer muito porque eles já se reúnem e a gente gosta muito de estimular que eles fiquem não só junto entre eles, os estrangeiros, mas com o brasileiro, né, para conhecer de fato. E eles são muito próximos dos alunos mesmo, então se vira e mexe estão saindo com o aluno, levam eles no parque, levam eles no centro, na Paulista, vão passear. Assim, eles exploram demais a cidade, às vezes mais que a gente. E o Brasil, então, com certeza, assim, nossos professores, eles conhecem o Brasil inteiro, enquanto a gente conhece aí, às vezes, 3, 4 estados no máximo, já foram na Amazônia, no Pantanal, já viajaram a América do Sul inteira.
Então, essa é a parte fácil, a gente deixa com eles e eles que levam a gente para passear. A gente sai mais por causa deles do que eles pela gente. Assim que eu entrei na faculdade, me dedicando muito, né, e estudando, mas passava por essa dificuldade de eu mesmo não falar inglês, né, enfrentei isso, né. Eu fiz durante muitos anos parte dessa estatística, desses 97% dos brasileiros que não falam inglês. Felizmente pude mudar essa trajetória, sem fazer escola, sem estudar, aprendendo nesse dia a dia, vivendo esse intercâmbio aqui, que é o que a gente promove para o nosso aluno, é o objetivo. É que ele viva o intercâmbio sem sair da região dele, porque ele tem várias culturas, professores do país, de mundo, do país, de vários países, né? Então, a faculdade, eu comecei logo no inicinho da faculdade, então eu tive que fazer algumas escolhas ali e eu preferi, enfim, continuar na faculdade, mas botar ela em segundo, terceiro plano, então ainda tô quase acabando, mas ainda tô lá. A gente já teve mais de 6 mil alunos nesses 4 anos, é muita gente. Mas com certeza é só o começo. A gente começou aqui nessa unidade, no Capão Redondo, logo depois abrimos Campo Limpo, abrimos Heliópolis, abrimos Jardim Ângela, abrimos Zona Norte agora também, indo para a Zona Leste no ano que vem, indo para o centro de São Paulo. E esse número de alunos foi exponencial e cresce muito, principalmente por indicação. Então, são os nossos alunos que estão indicando para os outros e a gente está sempre estimulando essa integração entre a For You Too e o lugar onde a gente está. A gente não basta estar lá, a gente tem que participar desse contexto, desse ambiente, entendendo a realidade de cada lugar que a gente está. Então, passaram alguns aluninhos aí. A gente está se preparando para uma expansão bem grande agora. A ideia é expandir para São Paulo primeiro, para depois chegar no Brasil inteiro. Então, a gente conseguiu já testar e mudar várias coisas no nosso modelo, profissionalizar muito a nossa organização. A gente conta com profissionais assim de primeira linha, tanto na equipe interna quanto nas unidades. E é um modelo que funcionou e que as pessoas gostam, que tem lista de espera. Então, por que fazer as pessoas esperarem, né? Vamos crescer e esse é o próximo passo. E a ideia é lá, o sonho, para daqui a alguns aninhos, a gente conseguir abrir unidades da For You Too em outros países, para mandar esse jovem que está estudando aqui para ser professor lá, às vezes, para fazer um intercâmbio. E o nosso aluno de lá para dar aula aqui. Esse é o grande sonho que a gente tem e logo a gente chega lá. E estão abertos no nosso site, então www.foryouTooidiomas.com.br. Só jogar For You Too no Google lá, vocês vão encontrar, tem a página no Facebook. As matrículas estão abertas, vocês podem se inscrever por lá, olhar, entender onde são as unidades, ver o endereço, quais são os cursos que a gente tem. E aí vem até a unidade e começa a estudar. A gente está abrindo novas unidades, no geral são próximas de metrô ou de terminais de ônibus, então é de fácil acesso para que gente da cidade inteira possa chegar lá. A gente tem um sistema de avaliação, a gente tem provas, etc. E a gente é estrito com isso, mas eu acho que a grande questão é criar um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis para aprender. Num cenário como o Brasil, São Paulo, em que a educação tem um monte de problema e que a escola pública, mesmo as privadas, tem vários problemas, você conseguir quebrar a ideia de que escola é chato, de que a escola é uma inimiga sua, e pelo contrário. A escola está aqui para te fazer crescer, cara, para fazer você atingir seus sonhos. É isso que a gente quer fazer. A vitória na For You Too, a grande conquista nossa é quando um aluno chega e fala, cara, consegui um emprego melhor, fui promovido, vou fazer um intercâmbio, vou estudar fora, passei na faculdade aqui por causa do inglês. Pra gente, a nossa conta fecha ali.